Perguntas menores do que a resposta. Exatamente. Aquelas perguntas de 5 minutos. Não, mas é rápido. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Pepe. Boa noite, boa companheiros. Tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu acho que, bom, em relação à última coisa que foi falada, eu só queria deixar claro que eu penso que o calcanhar de Aquiles do PT é a comunicação. Mas vamos lá, pergunta. Como o Pepe falou, eu acho que foi dito, né, pelo Pepe que o império, o hegemona, ele se sustenta, sobretudo, por 3 pilares básicos. O poder da mídia, a mídia aqui entendida como meio de comunicação de massa, que através das tecnologias, a partir do final do século XIX, vão mudar os corações e mentes de forma global, como cinema, televisão, e, sobretudo, na última década, a internet, através das big techs. O segundo pilar desse poder é o poder bélico, os big stick, que, na verdade, agora nem é o maior do mundo. E o terceiro poder é o poder econômico, o domínio do dólar, como moeda de reserva mundial. A pergunta é sobre esse último poder. Por que, na sua opinião, Pepe, há tanta dificuldade, dada a capacidade e o tamanho do sul global, cujas economias superam o conjunto dos países do G7, de contornar esse poder da hegemonia do dólar e que, na prática, é o que financia e patrocina todas as guerras do império, do caos, sejam elas republicanas, democráticas, e se, nesse caso, essa dificuldade passa pela China ser o maior credor dos Estados Unidos. E eu tinha mais umas 5 perguntas, mas não vai dar, é claro. E a segunda pergunta é em relação ao mito grego, que para toda ubris existe uma nêmesis. E eu queria saber, na opinião do Pepe, qual será essa nêmesis? Por acaso vai ser uma guerra civil no Império? Só isso aí. E, por último, eu tenho uma pequena lembrancinha. Como a gente diz no Brasil, só uma lembrancinha. Opa, uma caneca. Maravilha. Oba, obrigado. Coleção de canecas. Ótimas perguntas, muito boas perguntas. A primeira pergunta, quem melhor respondeu, do ponto de vista prático, Sergei Glaziev. Eu entrevistei ele, acho que em março, fim de fevereiro ou março. Várias das coisas que a gente conversou foram off the record. Ele detonou com o Banco Central russo, detonou com a Elvira Nabiulina. Claro, essas coisas não podem ser publicadas. Mas a gente falou muito sobre BRICS e desdolarização. Ele já deu o aval acadêmico para algo que eu acho que nas próximas semanas nós vamos começar a falar abertamente, porque está sendo aprovado pelo governo russo. Já foi aprovado pelo Banco Central, pelo Ministério das Finanças. Falta o big guy falar, ok, que é uma espécie de mapa de desdolarização que pode ser apresentado aos BRICS. E aí, nessa ministerial de junho, em Moscou. Mas o Glaziev falou um negócio sensacional de prática. Ele disse, todo mundo acha que o sistema atualmente funciona, então ele avança por inércia. Você fala em desdolarização para um businessman, ele fala, não, é muito complicado, a gente está acostumado com esse sistema, a gente faz business há 70 anos desse sistema, é muito complicado. Então, o principal problema é inércia, segundo ele. O segundo problema, você tocou também, a China. Por exemplo, não tem como os russos oferecerem um mapa da mina de desdolarização para os chineses que inclua uma mudança radical. Os russos sabem que isso é impossível. O Glaziev já apresentou a ideia dele direto para os chineses. Ele falou, eles leram, mas não teve sequência. Nem me chamaram de volta para a gente rediscutir, né? Porque as economias estão totalmente interligadas ainda,
E a China não quer ter um papel, digamos, de protagonista na desdolarização. Ou seja, sobra só a estrada BRICS, que é onde a gente está agora. E esse é o ano da decisão, porque a presidência russa dos BRICS é que pode organizar esse mapa da mina. E o ano que vem, isso também é super importante, a presidência do NDB, do Banco dos BRICS em Xangai, vai para a Rússia. Acaba o mandato da presidente Dilma. E no momento, eu não sei se eu posso falar isso no Brasil também, porque é super delicado, mas acho que vocês têm que saber. Não há exatamente muita confiança em que o Banco dos BRICS esse ano possa fazer alguma coisa. E isso implica que a presidente Dilma a margem de manobra dela é muito estreita. Isso é algo que eu gostaria de ir lá e perguntar para ela diretamente. Está nos planos nesses próximos meses, até o meio do ano, inclusive. E esse novo mapa da mina, que já está escrito, já tem um paper, já tem um website, já foi aprovado por altas instâncias russas e falta a palavra final, e o Glaziev já disse, estou de acordo, tem um papel muito grande do Banco dos BRICS em ser o veículo. Aí que está. Isso só pode acontecer se você reformular completamente o Banco dos BRICS, o que é algo que, no momento, é muito difícil. O principal que o Glaziev disse, o estatuto do Banco dos BRICS foi feito em dólar. Está tudo ligado ao dólar. Os empréstimos estão ligados ao dólar. Como é que você vai fazer uma desdolarização num banco de desenvolvimento do sul emergente baseado na moeda do poder hegemônico? Não faz o menor sentido. Então, os russos, o ano que vem, na presidência, eles têm que virar de ponta cabeça o Banco dos BRICS e aí implementar esse novo roadmap. A melhor coisa, no momento, é que existe já uma alternativa. E, por exemplo, nas próximas semanas, esses coordenadores do roadmap, eles vão mandar os documentos para alguns dos principais economistas do mundo. Eles vão mandar para o Michael Hudson, por exemplo. Eu mandei uma primeira cópia para o Michael Hudson, ele teve um monte de críticas. E o Michael está lá em cima, né? Ele é um dos top 3 ou 4 do mundo, né? E os caras aperfeiçoaram. E é um sistema apolítico de desdolarização. Então, essa pode ser a grande surpresa desse ano, uma possibilidade de ter um verdadeiro mapa da mina. Sabe? Mas a resistência chinesa vai ser complicada. Os únicos que têm um poder de fogo para dobrar os chineses são os russos, porque a parceria estratégica deles chegou a um nível de cooperação tão sofisticado, só não está sofisticado na geoeconomia. Em todos os outros setores é enorme, mas na geoeconomia ainda não, porque a primeira coisa que eles falam, vai ter sanções adicionais dos americanos se a gente fizer isso. É o terror de todas as empresas chinesas, justamente. Então é esse o ponto que a gente está, é extremamente sofisticado, mas existe uma via de saída, pelo menos. E quanto à nêmesis da sua pergunta, do ponto de vista de Washington, a nêmesis são os BRICS em si. Eles têm um pavor extremo dos BRICS. Antes, é um bando de caras que iam falando, não vai lugar nenhum, um clubinho, etc. E tal. Nos últimos 2 anos mudou, porque agora, especialmente depois dos BRICS ampliado, e que esse ano pode passar para BRICS 14 ou 15, agora é o pânico em Washington. Porque eles viram que os BRICS é o veículo de articulação do Sul Global. Entre as organizações do Sul Global, a que pode ter mais poder no fundo, mesmo ainda sendo um clube, e isso o Lavrov falou. No encontro que a gente teve com o Lavrov em março, ele teve um encontro com 10 de nós. Foi sensacional, porque ele não só fez uma introdução, depois ele ouviu perguntas de todos nós que estavam na mesa e estava tomando notas. Um cara do nível do Lavrov, é um negócio super importante. E ele falou muito bem
da esperança dos russos nos BRICS. E ele falou das dissensões internas. Ele falou, a primeira coisa que a gente tem que resolver é Índia-China. Enquanto não resolver Índia-China, os BRICS não avançam. E implícito nisso, no caso China, escuta, a gente tem que ter um mapa da mina para desdolarizar, que eles comprem. Por enquanto não tem. Então, agora, o ponto de vista de nêmesis é isso. Há nêmesis para o império, porque os BRICS representam a maioria global. Exatamente. E esses focos todos são... Veja bem, todos esses focos do eixos da resistência são lutas do império com focos da maioria global. Diga. Vamos tentar responder o objetivo da pessoa. Ok, desculpe. Mas se você deixar, eu fico falando. Acho que é bom juntar. Só vai cair desmaiado aí. Oi. Congelado. Está frio. Não, eu vou ser bem breve também, para colaborar com o tempo. São duas, mas vou juntar as duas, que têm o mesmo tema. Uma seria sobre o que se voltou a falar agora, a solução de 2 estados. Nós estamos falando da questão palestina. 2, é a inviabilidade do projeto sionista na Palestina, como ficou comprovado agora com 2 fatos, 7 de outubro e 14 de abril, que são provas suficientes de que nem o Império, nem a Afeganistão consegue dar tranquilidade ao Estado. Teve que intervir diretamente no assunto. O que se volta isso é uma... Eu precisava ouvir de você para os que retornaram a falar da solução de 2 estados aqui. Nós sabemos que é um blefe do Império, que nunca isso é tal. Mas aqui, entre aspas, partes da esquerda, voltaram a esse lenga-lenga, que não compreenderam o que aconteceu de fato em 7 de outubro e 14 e tal. Qual a transformação, qual o mundo que está caminhando agora, e voltaram a ver. A ficha de muita gente ainda não caiu. Essa é a verdade. E 2, não perceberam que o fim do Estado sionista na Palestina, pelo menos o projeto em si, acabou, mas o que se discute agora dentro dessa estratégia do eixo da resistência, que é o fim do Estado sionista na Palestina. Então, eu queria ouvir mais ou menos você escorrer em cima desses 2 pontos, suas ligações, o que tem a ver também com as opiniões e políticas das forças que se dizem de esquerda aqui no Brasil. Era isso. Obrigado. Ótima pergunta. Eu vou ser bem prático na resposta. Citando mais uma vez o Alistair Crook, que é provavelmente o ocidental que melhor conhece o grande mapa do ex-Oriente Médio, do oeste da Ásia inteiro. A gente conversa sempre, a gente ficou mais de 1 hora num Skype no começo da semana falando, entre outras coisas, sobre isso. E o julgamento dele, eu acho que é absolutamente impecável. Ele falou, não vai ter 2 estados. Ou vai ter um Estado palestino, ou vai ter um Estado sionista. Morreu os 2 estados. Bom, basta olhar um mapa. Até uma criança olhando o mapa vê que é absolutamente impossível 2 estados. E quando você vê a configuração mental, especialmente desses ultra-zionistas radicais que estão no gabinete do Bibi hoje, você sabe que nunca vai ter 2 estados. Agora, o que pode acontecer com o extermínio da Palestina? Ou seja, e isso é algo, por exemplo, Michael Hudson, que basicamente é um mestre da geoeconomia, mas ele é também um excelente analista geopolítico, ele também concorda que o último podcast que ele fez, e eu transformei numa matéria isso, é absolutamente brutal. É a primeira vez que o Michael é tão definitivo num julgamento de geopolítica. Ele fala, para os palestinos, basicamente, ou eles vão ser exterminados,
ou eles vão ser obrigados a emigrar. E, na verdade, na prática, sendo estritamente práticos, é o que já está acontecendo. Algo que aconteceu essa semana. Vocês sabem que houve já um acordo entre a administração do cadáver na Casa Branca e o governo Bibi? Os americanos deram o sinal verde para a operação de Rafah, que vai ser um genocídio adicional, uma mistura de genocídio, fome de massa e extermínio e expulsão. Em troca dos israelenses não responderem, entre aspas, à altura ao Irã. Esse acordo já está na mesa. A gente não tem a decisão final de que isso já foi assinado, mas basicamente já chegaram a um acordo. Ou seja, o poder atualmente em Washington, esse silo democrata demente em Washington, está avalizando o genocídio e está avalizando o extermínio dos palestinos na Palestina, em troca de uma acomodação Irã-Israel. Isso já diz tudo sobre o futuro, entre aspas, de um Estado zionista. O elemento desestabilizador em tudo isso é como o mundo islâmico, na hora que acontecer, por exemplo, o genocídio mais genocídio em Rafah, vai reagir. E, inclusive, as lideranças do mundo árabe. Aquele reizinho vagabundo na Jordânia, por exemplo. Ele vai ter o destino do Mussolini, mais cedo ou mais tarde, né? A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, as populações, o grosso da população na Arábia Saudita jamais vai admitir um Estado sionista. E o mundo islâmico como um todo. Ou seja, essa desestabilização. Mas não tem mais meio termo. 2 estados está enterrado. Infelizmente. Boa noite, parabéns. Meu nome é Silvio. Eu queria dar uma sugestão para você. Eu tenho 3 contas suas no Telegram. Uma chama Pepe Escobar, outra chama Pepe Escobar Oficial e outra chama Pepe Escobar Análise. Eu queria te dar uma sugestão para você botar mais textos naquele que está em português, que é o Pepe Escobar. Os outros 2 estão mais em inglês. Se você colocasse mais algumas coisas naquele de português. O problema é que meu público é global. Não, sim, mas quando... E a maior parte do meu público lê em inglês. Não, é que tem uma conta aqui em português. Você quer que eu abra uma conta em português? Não, tem uma conta em português. Uma das 3 é em português. Tá bom. Então, okay. mas a pergunta que eu queria fazer... Mas no meu Telegram, eu ponho muita coisa em português e traduções do que eu faço em português também. Tá. Então, mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: ante essa análise que você fez da situação do Império na Ásia e na África, quais seriam as chances deles intervirem mais na América Latina? Porque a gente tem uma experiência... Como disse o Rui, enormes. Eu concordo totalmente com o que disse o Rui. Pela experiência que a gente tem, as 4 golpes que deram no Brasil foi dado pelos democratas. Sim. Mas, em compensação, os republicanos deram golpe no Chile e na Argentina. Então, a gente está numa situação de ambiguidade entre os 2. E essa possibilidade da eleição do Trump não muda muito a política dos Estados Unidos para a América Latina, mas correria o risco de reforçar a direita no Brasil, de reforçar o bolsonarismo? Pelo que você conhece dos Estados Unidos, o que você acha? Quais são as chances que tem do governo Lula conseguir sobreviver e fazer uma política melhor? Se você vê uma possibilidade grande da tentativa de golpe no Brasil, independente da eleição. É uma das coisas que eu vim aprender aqui, dos Estados justamente. Unidos. O que você acha com a derrota que eles estão tendo lá? O que eles poderiam fazer na América Latina? Não, o que eu posso oferecer para vocês é a leitura do grande mapa. As particularidades o Rui sabe melhor do que ninguém. E uma das coisas que eu quero estar aqui nessas 2 semanas é ouvir, justamente, expandindo o que ele nos disse agora há pouco, justamente. Porque me perguntam muito no Oriente Médio, na Rússia. Bom, o Império está sendo expulso da Eurásia como um todo. Uma das possibilidades no oeste da Ásia, talvez a médio e longo prazo,
é o império ser expulso do oeste da Ásia ou pelo eixo da resistência, ou ele ser expulso, inclusive, pelas monarquias do Golfo Pérsico, que duas delas, importantíssimas, são membros dos BRICS agora e estão ficando cada vez mais próximas dos BRICS. E a relação, muito importante, a relação da Arábia Saudita e dos Emirados com Rússia e China é excelente, em todos os sentidos. Então, essa é uma possibilidade. O que sobra para o Império? Fora a União Europeia vassalizada, que já é um terreno conquistado. Como território, sobra a América Latina, especialmente a América do Sul, e o principal país da América do Sul, nós. Ou seja, eles não vão largar de jeito nenhum. E seja o que for. Isso é uma questão bipartidária em Washington. Na cabeça deles, a doutrina Monroe nunca morreu e não vai morrer nunca. É o quintal. E eles, ainda mais agora, com todas essas vitórias táticas, Equador, Argentina especialmente, o grande prêmio que é aqui, a atenção vai estar redobrada. Seja quem vença as próximas, não importa, não importa. Então, esse é o grande problema, porque seria a última grande região do planeta onde o império pode ter uma dominação praticamente irrestrita. Veja bem, na Europa, as coisas podem mudar a médio prazo. Isso é algo que é discutido, digamos, subterraneamente, por alemães, por italianos, não muitos franceses, mas alemães, italianos e russos. Tem uma interação muito grande Alemanha, Itália e Rússia, mas por outros canais. É de que mais cedo ou mais tarde, com um novo governo alemão, eles podem fazer um tratado bismarckiano de uma aliança com a Rússia e tchau, Estados Unidos. O problema é que ainda é um país ocupado. Eles não podem fazer isso como eles são ocupados, como a Coreia do Sul e o Japão ainda são ocupados. E com a OTAN, especialmente. Mas isso é uma possibilidade a digamos, um médio a longo prazo na Europa. Na América do Sul, do ponto de vista dos americanos, para eles é terra conquistada. E eles não vão abandonar nunca, infelizmente. Oh, shit, boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença do mestre Pepe Escobar, parabenizar o nosso amigo Léo Atushi pela criação do 247, do qual eu já sou membro há mais de 3 anos, Mário Vitor, que eu acompanho, o Rui também, e todos os presentes aqui. Gostaria de me apresentar. Eu sou um rapaz de quase 86 anos, e tem mais de 50 que eu estudo geopolítica, tenho livros na minha casa que dificilmente a gente encontra nos sebos, tá? Porque o sistema tira de circulação. Tá? Eu costumo dizer que eu servi o Corpo Bombeiro durante 31 anos e não trabalhei nenhum dia, porque quando a gente faz com amor não é trabalho. Tá? Formado em Educação Física, fiz Faculdade de Comunicação na Facos de Santos, procurei me aprofundar na psicologia da comunicação de massa e, nesse sentido, eu gostaria de esclarecer algumas coisas, contrariando, inclusive, o nosso amigo Rui, porque eu costumo dizer que, enquanto a mídia estiver na mão de canalhas, não haverá democracia. Então, a margem de manobra que o governo atual tem, ela é muito estreita. Uma das grandes provas é que o lobby do sistema, que constitui a eminência parda dentro de vários governos do mundo, eles impedem que o indivíduo no governo, no caso atual do Lula, que ele saia dessa margem de manobra. Tá? Tanto é que o PT recentemente tentou a concessão de um canal aberto de TV e não conseguiu, apesar do Lula ser o presidente e ser do PT. Então, eu costumo dizer o seguinte, que enquanto a mídia estiver na mão de canalhas, não haverá democracia. Por quê? Costumo dizer também que bolsonarismo não existe. O que existe é um anti-PT, anti-Lula,
que foi bombardeado na cabeça das pessoas por décadas. Você pode ver que todo bolsonarista ele é contra o Lula. Você pode apresentar a lógica e a coerência das propostas do PT na cabeça de um bolsonarista ou um anti-PT, que ele não aceita. Por quê? Como eu estudei na Faculdade de Comunicação de Massa, e sei o que significa mensagem subliminar e lavagem cerebral, é o mesmo efeito que um fumante compra um maço de cigarro que está escrito lá que causa câncer, causa impotência, prejudica o feto, e, no entanto, aquilo para ele não significa nada. Por quê? Porque o caminho neural que leva ao campo da lógica e da coerência está bloqueado naquele sentido. É a mesma coisa você pegar um indivíduo que é fã do Bolsonaro e apresentar para ele toda a lógica que o Bolsonaro não construiu uma única obra social durante o governo dele, e, no entanto, o cara, sabe, foram mais de 14 mil obras paralisadas e o cara também não dá importância a esse tipo de coisa. Pergunta para o... Não, eu não quero pergunta, eu quero a sua consideração sobre o seguinte: comparar Lula com Bolsonaro é o mesmo que comparar uma flor de lótus que nasce na lama com uma erva daninha que nasce em terreno fértil. Muito obrigado. Obrigado. Okay. Boa noite, parabéns, você é extraordinário. Nossa, demais. Obrigado. Falou sobre a Rússia, né? Essa questão de as diversas etnias que convivem de boa, né? Foi isso que você falou, né? Ali na Rússia, não é isso? Foi isso? Como? As etnias as diversas etnias, os grupos que convivem bem. É uma sociedade multiétnica, multicultural, sim, e que vive em harmonia isso, dentro da federação. Sim, onde há respeito, né? E eu sou mãe de LGBT e faço parte de grupos, né, nesse sentido, e o que a gente ouve de críticas é muito grande com relação ao que eles enxergam no LGBT, a aceitação ou não, a rejeição. Eu queria que você dissesse sobre isso. Como que é essa questão ali? É muito simples. Do ponto de vista do cristianismo ortodoxo, e eu não estou falando nem do governo, o governo russo, claro, se rege pelo cristianismo ortodoxo, ou seja, eles respeitam o patriarca Kirill. E é dito explicitamente, um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. Ou seja, é uma interpretação completamente diversa do Ocidente coletivo hegemônico. E aí, o debate, da maneira como eu vejo, o debate é aberto, inclusive porque a escolha de gênero e a escolha sexual é um assunto individual. Não deve ser regido pelo Estado. E não é que o Estado russo determina isso. Eles dizem a posição deles absolutamente aberta. E, claro, Moscou e São Petersburgo, por exemplo, LGBT é absolutamente normal, como em qualquer grande cidade ocidental. Você vai para as outras províncias russas, de maneira nenhuma. Você conversa com qualquer um, e eles vão dizer exatamente a mesma coisa. É como se eles fossem versões do patriarca Kirill. Não existe transgênero, não existe mudança de sexo, não existe um homem virar uma mulher. Mas é uma escolha individual. Não. Nem orientação sexual. Como? Orientação sexual diversa também não. Eles deixam em aberto. Não, isso não é legislado pelo Estado. Eles sabem que os cidadãos têm um poder de decisão próprio e a maturidade suficiente para suas próprias decisões. Como? Não.
para a igreja cristã, para o cristianismo ortodoxo, existe uma posição, sim, eles são contra, fundamentalmente contra, porque eles dizem que é anti-natura. Mas isso pode ser discutido em diversos níveis. Não, tem uma população gay enorme na Rússia também. E eles não são discriminados. Boa noite, Pepe. Boa noite, Atush. Eu até sugiro, de repente, uma live entre o Rui Costa e o Pepe Escobar aí, nesses dias que ele está no Brasil, vai valer a pena, já que ele quer aprender de Brasil, é uma sugestão aí que eu dou para o canal. E o que eu queria falar para o Pepe Escobar é o seguinte: e se o Lula estrategicamente fizer uma aliança militar no BRICS? Por exemplo, com a China, com a Rússia, desculpe, há essa possibilidade? BRICS não tem nada a ver com aliança militar. Não, mas a aliança não seria do BRICS, seria com a China, com a Rússia e talvez com o Irã? Não, veja bem, isso é super importante. Nenhum dos principais membros dos BRICS está interessado em transformar os BRICS numa aliança militar. Veja bem, é uma diferença em relação à Organização de Cooperação de Xangai. A Organização de Cooperação de Xangai não é uma aliança militar. Ela surgiu como um movimento antiterrorismo e eles agora estão cada vez mais envolvidos em cooperação econômica. E na mesma mesa você tem Rússia, China, Irã, Índia, Paquistão e os da Ásia Central. Podia ser uma espécie de OTAN na Eurásia, né? Não, não é. Não é uma aliança militar. Nos BRICS, mais ainda, os BRICS são... A definição do Lavrov é ótima. É um clube que discute política e economia. E o Lavrov acha que não deve nem ser formalizado, tipo ter um secretário-geral, estatuto, etc. E tal. O legal dos BRICS é que os BRICS são flexíveis, ou seja, todo tipo de conversa, todo tipo de articulação é possível. Por um lado é uma força, por outro lado é complicado, porque você manter todos esses interesses focalizados é super difícil. Mas, no momento, essa plataforma aberta e flexível é a melhor estratégia. E ninguém está pensando em aliança militar. E o Brasil, ele pode se aproveitar melhor de quem ganhou da eleição dos Estados Unidos? Biden ou Trump? Quem seria melhor para o Brasil? É irrelevante. Não são personalidades. Você tem que olhar processos. Você tem que olhar conjunturas. Você tem que olhar como o establishment pensa as coisas. Irrespectivamente de ter Trump ou Biden, não muda nada. O que interessa é que o 0,001% do império que comanda o show. Diga. Não, desculpa. Não, só para complementar, a visão do governo brasileiro é de que a relação pessoal Lula-Trump poderia ser muito boa, do ponto de vista pessoal. Entretanto, a torcida é por Biden pelo fato de o Trump ser parte dessa aliança de extrema-direita. Bolsonarismo, podemos dizer um pouco assim. Isso. Vamos só avançar, porque senão a gente não dá tempo aqui. Obrigado. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Márcio Forte, da plataforma Multiplicar do México. Obrigado, Pepe Escobar, por estar aqui e fazer essa viagem. Obrigado pela editorial Brasil 27 Educacional e tudo mais. A minha pergunta é sobre o Ahmad Reza Massoud, o Leão de Panjir, que você teve o privilégio de entrevistá-lo, e também sobre o Irã, porque nessa conjuntura é muito importante ressaltar que os principais fundos dos Estados Unidos para esses grupos dos mujahedins não foram para ele nem para o Massari, que era o líder dos Hajaras, que também foi morto em 95. Então, foi mais para a rede Haqqani e para o Haqqani-Yar, com a conjuntura também do serviço secreto do Paquistão, que jogou um papel importantíssimo nessa agressão contra que foi o Afeganistão. Então, a minha pergunta é, considerando atualmente essa aliança geoestratégica ampla entre a Rússia, o Irã e a China, que conforma a tríplice entente da Eurásia, você considera que o Irã, entendendo o que a Rússia fez para livrar o Donbás dessa agressão, desse movimento neobandeirista, o Irã tentando livrar, por exemplo, o Vale do Ferganá, que está
muito comandado por esses grupos mujahedins com MI6 em inglês, e também o coração da Eurásia, que é Samarcand de Buhará, que é o cinturão persa, que são regiões tadiques persas. Você acha que o Irã tem esse interesse de reconquistar os seus bastiões territoriais civilizacionais, porque o Irã é um estado-civilização, assim como é a China, como é também a Rússia? Você acha que o Irã tem esse interesse de reconquistar essas partes? O coração histórico, Herat, Mazar-e-Sharif e o Balkh, são regiões históricas do Irã. Se fala persa em Herat, Mazar-e-Sharif e Dari. Então, eles inventaram uma língua Dari, que foi mais uma... dividiu para imperar. Então, você acredita que o Irã tem esse movimento irredentista, que também o Massoud falava isso no futuro, reconquistar as regiões para ser parte de um grande Irã novamente? Obrigado, um forte abraço. Adorei a sua pergunta. Eu podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Vai direto na minha área preferida. Se eu pudesse abandonar todo o resto e só me concentrar num tema, seria impérios nômades da Ásia Central através da história e a correlação com o que está acontecendo no Heartland, na Ásia Central, que é o coração do Heartland, nos últimos 100 anos. Esse é o meu tema favorito, que foi o que eu aprendi viajando e in loco. O Irã é super complicado, porque eles têm, ao mesmo tempo, uma tradição intelectual e acadêmica extremamente sofisticada e, digamos, um pouco mais laica. E eles têm intelectuais xiitas por trás do Ayatollah Khamenei como advisors, etc. e tal, da mesma coisa, de um nível altíssimo. Então, eu diria que tem uma dinâmica de concepções diferentes de qual deve ser o papel do Irã hoje. Eu acho que, finalmente, pela primeira vez desde os 40 e poucos anos da Revolução Islâmica, eles estão chegando a um consenso com o Raisi na presidência de que o tal pivô para a Ásia deles era a única solução viável para o Irã voltar a ter um papel relevante no mundo inteiro, na verdade. E não é por acaso. Os russos e os chineses entenderam isso direto. Estados, civilizações falam entre si, né? Por vias interpostas. E não é por acaso que o Irã tem uma parceria estratégica com a Rússia e uma parceria estratégica com a China também. Além de Rússia e China terem a sua parceria estratégica. Ou seja, os três estão ligados numa malha de parcerias estratégicas que é como se fosse a corporificação do novo mundo que eles estão pensando. No caso do Irã, eles, por causa da 2.500 anos de cultura e de diplomacia, eles têm uma capacidade de unificação enorme, não só do mundo xiita, mas, digamos, de mundos onde o sunismo e xiismo se intersectam. Ou seja, grande parte da Ásia Central, né? Inclusive do Golfo Pérsico. E essa mensagem que eles mandaram respondendo a Israel pela primeira vez é impressionante, porque no mundo islâmico inteiro, inclusive no mundo árabe sunita, eles estão olhando agora e vendo, mas nossa, o líder, eles são os líderes, não é Erdogan, não é a MBS na Arábia Saudita. Os iranianos são os líderes agora. Então, eu acho que as ramificações dessa mensagem, a gente nem começou a imaginar ainda. Pode ser, inclusive, um início de um revival da influência persa iraniana, Pérsia dinástica e iraniana na Eurásia inteira. Eu não respondi a sua pergunta, porque a sua pergunta é muito sofisticada. Eu precisava um longo debate para responder corretamente a sua pergunta. Bom, eu queria fazer duas perguntas aqui para o Pepe. Não precisa responder agora, mas depois me passar. Uma que você falou, que estudou a antiga Rota da Seda e o
o comércio entre os povos que ficavam no caminho da Rota da Seda. Sim. E como isso também está se repetindo agora, na nova Rota da Seda. Como que esses 180 países que estão na Rota da Seda estão aproveitando essa infraestrutura para fazer comércio entre si. Tá? Eu quero dizer também o seguinte, você quer falar sobre o Brasil, então vou dar um exemplo. Eu sou sobrevivente do DOI-COD, Rio de Janeiro, Praia Vermelha, entre 71 e 73, e do DOPS do Rio Grande do Sul e do DOPS do Rio de Janeiro também. Então, eu sinto muito, de primeira mão, como o Lula nos desencorajou nesses 60 anos de aniversário do golpe militar, que ocorreu no 1º de abril deste ano, ele desencorajou todas as manifestações. E eu estava lá, quem estava lá, nós fizemos um encontro partindo do DOI-COD de São Paulo, que fica... que agora foi um lugar tombado, onde tiveram 15 mil pessoas torturadas e presas, e fizemos uma marcha do silêncio até o Ibirapuera, onde tem o monumento aos mortos desaparecidos. E ali eu vi o nome dos meus amigos, dos meus companheiros. Aliás, esses nomes também estão gravados na Estação da Sé. E eu não vi pessoas que deveriam estar lá. Eu vi o José Genuíno, vi a Luísa Erundina, vi o Eduardo Suplicy, vi uma pessoa que falou muito bem, que eu acho que podia falar, que é o José Dirceu. O José Dirceu falou curto e grosso exatamente o que eu acho que reflete o sentimento que está se passando aqui no Brasil. Então, eu gostaria só de dar essa sugestão de tentar recuperar esse discurso, porque tudo isso foi filmado, eu acho que passou, depois todo o processo, né, as várias horas, não foi condensado, mas eu sinto que pessoas, né, que deveriam estar lá não estavam, na minha opinião. Obrigado. Bom, é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então, boa noite, sou o Jefferson. Boa noite, eu sou o Jefferson. Primeiro, parabenizar o Pepe pelo canal, né? Tá excelente. Todos na mesa também, o Rui. Bom, isso aqui eu trouxe para você, não para você, eu trouxe para o canal. Aí eu vou te entregar. Isso aqui, Rui, Pepe, é um adesivo que o partido do Rui fez durante a campanha Libertação do Lula, né? Quando ele estava sendo perseguido e preso. E é um adesivo que ele hoje ainda é vigente, pelo que está acontecendo no país. Liberdade para Lula, liberdade dessa frente ampla, que está matando o povo de fome. Os alimentos, para você ter ideia, aqui no Brasil, triplicaram de preço. Os alimentos no Brasil, nesse último ano, ele triplicou de preço. Entende? Então, isso tudo se deve a quê? Que o Lula ainda não está livre e que ele ainda não goza de todos os poderes de ser presidente. Tanto no Banco Central, ele não consegue baixar a taxa de juros, na Petrobras ele também não consegue baixar o preço do combustível. Eu trabalho com imóveis, sou corretor de imóveis, a taxa de juros de imóveis está em 14% no banco estatal, então está inviável, o mercado está parado. Então, eu estive durante a campanha de liberdade para o Lula, 3 vezes em Curitiba, 2 vezes em Brasília e em Porto Alegre. E hoje eu tomei a decisão que eu não voto mais no PT. Para você ver o nível que está a situação. Uma pessoa politizada que participou ativamente da campanha de libertação, que viajou 3 vezes para Curitiba, 2 vezes para Brasília e fui para Porto Alegre de ônibus, ida e volta. E hoje eu não votaria mais no PT. É isso que eles estão conseguindo com essa política de direita que eles estão fazendo na economia. Então, é só para você. E a pergunta vai para o Rui. Ô, Rui, você acha que tem risco, devido a essa política, de ocasionar a chegada ao poder de um Milei aqui no Brasil? E o que aconteceria?
Obrigado. Vou ser bem breve. Eu acho que o caso Milei, que não é uma exceção, é uma espécie de laboratório que nós estamos vendo para a América do Sul. Tá? O Milei é o Bolsonaro super neoliberal. E também, aparentemente, ele é perfeitamente aceitável para a burguesia argentina. Então, eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado, muita preocupação essa situação. Pois é, boa noite. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade incrível de estar aqui diante dessa mesa de excelência. E, embora eu já intua a resposta à pergunta que eu tenho, eu não posso deixar de expor isso, porque eu ando muito provocada. E não sei o Pepe, eu não sei se o Rui, enfim, mas talvez o Atushi. Por que é que a gente já viveu tanta coisa, né? A gente já está 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio de governo Lula. Por que é que a coisa não rola na comunicação? Ao mesmo tempo que o 247, quando estava naquela ebulição de crescer e tal, e as tantas vezes do Pepe falando, essa oportunidade incrível da gente ter essa visão de mundo que a gente está podendo ter, eu achava que, até quando o Florestan foi entrevistar o Lula na prisão, eu achava que essa imprensa, porque eu sou jornalista e meio que eu desconsidero que eu sou jornalista, eu prefiro dizer que eu sou professora, que eu também sou, e eu estou preferindo. Mas eu ficava pensando, quando é que vai essa imprensa, ela vai acontecer no governo Lula? O Lula vai vencer e vai acontecer, não é possível, né? Por que é que não acontece? Por que não rolou, Atushi? Antes desse evento aqui, eu passei 1h30 debatendo esse tema com o Mário Vitor, a gente estava aqui na casa dele, mas eu acho que está acontecendo, vai acontecer e será uma realidade incontornável, independente do tamanho, né? Porque às vezes as pessoas acham que acontecer é ter um tamanho equivalente ao dos grandes grupos, monopólios, impérios e tal. Eu acho que a gente vai acontecer como referência de um determinado pensamento, de um determinado campo, no tamanho que for possível, né? Eu vejo dessa maneira. Tomara! Obrigado. Não, e não é preciso ser grandão, não queremos Rede Globo, mas, né? Eu acho que vocês são uma ferramenta perfeita para poder dar uma orientada aí nessa desorientação. Mas só para fazer um panorama, né? Quem falava de geopolítica com essa profundidade antes de surgir esse nosso diálogo aqui? Praticamente ninguém falava. E isso se tornou hoje um tema corrente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Pepe, eu vou ser bem objetiva. Eu inteiro maquinando essa pergunta. Em um cenário de Terceira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, assim como fizeram na Segunda, pressionam o Brasil para se aliar aos aliados, qual é a posição do Kremlin caso nós tenhamos que nos voltar contra a Rússia e a China para não sermos destruídos? Existe um debate no Kremlin sobre isso, sobre como o Brasil mantém a neutralidade que é constitucional para nós? Alô? Não, o Kremlin não debate situações internas, inclusive de países amigos, caso do Brasil, como os chineses, a mesma coisa. Eles se preocupam com a possibilidade de o Brasil, especialmente esse ano, o ano que vem, são 2 anos cruciais para o desenvolvimento dos BRICS, uma possível instabilidade institucional do governo do Brasil. Eles se preocupam com isso, sem dúvida.
mas muito discretos, evidentemente. A diplomacia russa é de uma sofisticação extraordinária. E a diplomacia chinesa, que era passiva, ela é agora um pouco mais ativa, mas sempre na retaguarda. É como se houvesse uma espécie de deferência aos russos para... Olha, a agenda diplomática entre nós são os russos que determinam, no fundo. Mas na China sobre o Brasil eu não ouvi nada ainda. Inclusive porque isso não se comenta em público na China. Né? E inclusive nos think tanks. Não sai um paper de um think tank chinês falando sobre a situação interna do Brasil. Nem pensar. Na Rússia é diferente. Eu não vi nada sobre o Brasil dos think tanks russos desses últimos meses, mas eu ouvi alguns ecos de que estão começando a ficar preocupados. E só o que eu ouvi hoje aqui, eu já fiquei preocupado. eu não esperava. A impressão que me dá imediatamente é de que é um país à beira de uma turbulência, ou um país paralisado institucionalmente. Talvez, não sei se eu estou lendo isso certo, mas é um choque. É um país que não está totalmente estabilizado, vamos dizer assim, mas não é também numa situação de risco iminente. Boa noite, Pepe, Atush, todo o pessoal. Obrigado por essa oportunidade e obrigado ao 247 por estar proporcionando isso. Eu teria várias perguntas, pensei em juntar tudo, mas pela hora e em respeito aos colegas, algumas já foram respondidas também. Então, só para resumir, fica bem rapidinho, eu vou colocar só uma delas. Todo mundo já percebeu que a ONU, já de muito tempo para cá, não tem servido praticamente para nada. O próprio Lula já falou isso, e se ele não falasse também a gente ia perceber. Ele, inclusive, disse que, há pouco tempo, que a gente estava precisando de uma nova governança, criar uma... Eu queria só perguntar se você acha que é possível que os BRICS, por si só, na sua evolução natural, chegue a substituir a ONU, de alguma forma. Uma das possibilidades práticas dos BRICS entre esse ano e o ano que vem é que os BRICS vão ser a nova ONU. Porque é absolutamente impossível reformar a ONU por dentro, com a ONU sediada em Nova York e com os americanos controlando tudo o que acontece, inclusive recusando vistos para diplomatas visitantes. Completamente absurdo. Vocês acreditam que essa semana o visto do ministro das Relações Exteriores iraniano e do grupo iraniano, eles podem andar em 4 quarteirões em volta da ONU e na missão iraniana da ONU. E voltar do JFK, do aeroporto. Só. Isso é um negócio completamente absurdo. São diplomatas. Então, esse tipo de coisa. E os vetos constantes de tudo que se relaciona à Rússia, a Israel e, em outros casos também dos americanos, que impedem que a ONU seja um organismo de alta credibilidade. Bom, a ONU hoje está enterrada. O problema, que fica muito mais sério, os chineses e os russos, eles mesmos, estão sempre se referindo à Carta da ONU. Os Estados Unidos nunca cumprem a Carta da ONU. Então, dentro do sistema diplomático russo-chinês, eles têm que começar já a pensar numa alternativa. Eles não exprimem isso diretamente. Indiretamente, é evidente que se eles transformam os BRICS expandidos num mecanismo com alta credibilidade para o sul global inteiro, as decisões importantes vão ser tomadas pelos BRICS e não pela ONU. Boa noite, meu nome é Uri, agradeço a oportunidade. A pergunta que eu gostaria de fazer é referente, por exemplo, eu vejo o que deixa tenso em relação à futura aproximação do Brasil do BRICS é que quando ocorrer a quebra do mundo unipolar, algum país ocidental tem a intenção de desestabilizar aqui o Brasil. E eu vejo a polarização que tem aqui pode ser uma fragilidade um pouco crítica. Então eu gostaria de fazer essa pergunta: quão grave você acha que é
essa fragilidade da polarização nessa situação de algum país, agência de inteligência, se aproveitar para alimentar cada vez mais essa polarização até que chegar num nível de desestabilização total, guerra civil. Então, como você acha? É ótima a pergunta, excelente. Na verdade, você está falando quão potente é a quinta coluna dentro do Brasil. No fundo, é essa a questão, né? Os russos fazem a mesma pergunta. Os russos independentes, patriotas, soberanistas, fazem a mesma pergunta na Rússia, porque a quinta coluna ocidental do Ocidente hegemônico em Moscou e em São Petersburgo é impressionante. E entra no sistema financeiro também. Vários oligarcas que ainda levam vida dupla e que Putin e o seu sistema ainda não conseguiram, pelo menos, domar, porque eles têm uma potência financeira ainda enorme. Tipo, por exemplo, o Michael Friedman, por exemplo, que é um banqueiro bilionário, que foi pego no aeroporto, fugindo de Israel, quando a coisa começou a ficar pesada, voltando para a Rússia. E ele tinha posto dinheiro na Ucrânia, 150 bilhões de dólares. E não aconteceu nada com ele desde que ele voltou para... Ele está sob vigilância, mas não foi para a cadeia, não foi processado. Por quê? Porque os interesses econômicos são enormes. Ele tem o Alfa Bank na Rússia, que é um banco importante. Eles não podem quebrar um cara como esse, entende? Então é super complicado. O poder das quintas colunas no sul global, e aí eu incluo a Rússia e incluo a China também, ainda é enorme. Você tem que idade? 22. 22. Olha que interessante, né? Porque eu achava que o Brasil nunca sofreria o golpe de 2016, embora o Rui alertasse, porque, na minha opinião, a democracia estava consolidada. Eu vejo a juventude hoje dizendo: pô, o Brasil está saindo do golpe de 2016, mas será que vai ter outro? Né? Porque o papel do Lula é exatamente reconstruir o Brasil depois da tragédia. Mas sempre fica essa dúvida: aconteceu, pode acontecer de novo, né? A gente espera que não. Por favor. Muito boa noite. Eu quero agradecer a 247, em nome da 247, agradecer a todos os membros da mesa. Depois, uma pergunta hiper, super, mega inteligente, eu vou fazer uma pergunta significante. Foram um oceano de interpretações, de sabedoria que vocês passaram para nós. Eu gostaria de me cingir sobre a imprensa que a professora aqui falou. A questão de Israel e o Hamas na resistência, o Hamas trouxe uma coisa antiga, que foram os túneis do Vietnã com Ho Chi Minh, certo? Mas eu acho que a principal arma da resistência palestina não foi nenhum armamento, porque não tem nenhum armamento. Eu acho que a principal arma do Hamas foi a instituição da mídia social e transformando essa chacina, esse genocídio nazi-fascista do Estado terrorista de Israel num Big Brother de um conflito. Foi ao contrário do Peter Arnett, quando com a CNN fizeram a cobertura lá da invasão do Iraque. Então eu gostaria de perguntar para vocês, para você também, Israel tem insignificantes 75 anos. Se você fizer um cálculo a grosso modo, o Império Islâmico teve 6 séculos, 600 anos. O Império Persa teve uns 200 anos. Com essa supremacia da mídia social sobre a mídia convencional, e esse conflito está revelando outra coisa que você revelou, que eu já tinha refletido, que é o seguinte: a supremacia militar do Estado genocida nazi-fascista de Israel está perdendo para $1.000, $2.000. O avião, o F-35, quanto custa? $30 milhões? Quanto custa um drone do Irã? $1.000. Potente. Tanto é
que os porta-aviões americanos já ficam mais lá. E o que o Irã fez foi soltar uns aviãozinhos aí agora, que a mídia social diz que é o seguinte: no território israelense aéreo não passa uma mosca, e por terra não passa uma formiga, que a gente sabe que é mentira. Qual vai ser o papel da mídia social? Porque você falou da inviabilidade de 2 estados, ou vai ter um ou outro. Mas a supremacia israelense ou sionista foi através das grandes mídias convencionais, a Globo, a CNN, a Sky TV, a DirecTV. E hoje, agora, com um celularzinho desse, você tem uma grande rede de imprensa, que a mídia social, que ela elogiou o papel da 247, a 247 está acabando com as informações das grandes mídias convencionais. Então, você veja bem, Israel vai ter um problema muito grave no próximo século. A mídia convencional não vai conquistar o coração e a cabeça dessa molecada. Eu gostaria de falar sobre que você refletisse sobre o papel da mídia social sobre a mídia convencional. Obrigado, desculpe. Obrigado. Eu tenho uma resposta simples, direta para você. Sabe qual é a verdadeira razão principal que TikTok vai ser banida nos Estados Unidos? Porque as jovens gerações americanas entenderam tudo e elas são pró-Palestina. Responde a sua pergunta diretamente. Fala, Pepe. Cara, prazer em te conhecer. Eu e minha namorada assistimos você quase todo dia, Pepe Café, e quando a gente reassiste também é um prazer. Eu sou artista, acredito, assim, sou editor também, trouxe um presente para você aqui. E esse presente é o seguinte: a gente reuniu num livro 21 artistas brasileiros, e quando eu fui fazer esse livro, eu percebi, assim, na prática, eu trabalho também com comunicação há muitos anos, que nós estamos imersos assim numa super guerra híbrida. Porque assim, o Brasil está abrindo mão do seu soft power, né? Não tem mais assim nada nesse sentido. Toda a linguagem artística está sendo pautada. Hoje você não consegue mais fazer nada fora das pautas, os editais, enfim, os museus. Você vai no MASP, você vai ver a pauta. Você vai no MAM, você vai ver pauta. Você vai na Bienal, você vai ver um panfleto em forma de exposição. E é isso mesmo. E, assim, para mim, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Aqui o Brasil já está sob ataque. Essa dicotomia esquerda-direita, para mim, isso já é coisa do passado. A gente tem outras questões muito mais sérias. Nós estamos hoje numa questão de sobrevivência como país. Outro dia eu fui na Pinacoteca e eu estava num táxi, aí de repente o táxi falou: vocês querem ver uma coisa incrível? Vocês querem ver o que é direitos humanos? Vira para a direita e dá uma olhada. Eu vi uma rua, cara, que eram milhares de pessoas, assim, totalmente destituídas de qualquer tipo de conceito de direitos humanos mesmo. O taxista tinha razão. Era a Cracolândia, sei lá o que é aquilo. Eu sou recente aqui em São Paulo. Uma multidão de gente. A gente fala do ataque lá em Gaza, fala sobre os palestinos, que é uma coisa terrível, mas as coisas terríveis estão acontecendo aqui e agora na cidade mais rica da América Latina. Ou seja, nós estamos sob um ataque brutal, tá? E o brasileiro fala pouco sobre guerra híbrida. Uma coisa que está acontecendo aqui diariamente, em todos os níveis. Eu, no mercado de arte, eu vejo isso acontecer. Agora, na Bienal de Veneza, o pavilhão do Brasil mudou de nome. É um pavilhão com nome indígena. Ou seja, a questão identitária está correndo solta, de uma forma brutal, e está todo mundo assim olhando para fora, quando olha, né? Então, eu trouxe esse livro de presente para você. É um livro fine art.
Eu acabei vindo fazer uma pergunta, eu já vou direto ao ponto, porque pelas falas isso me ocorreu, e é uma questão que eu tenho pensado. É o seguinte, a gente teve, no caso do Brasil, a gente teve situação do Bolsonaro, em um determinado momento, estar se recuando, tinha toda, vamos dizer, a questão do 8 de outubro, fazendo toda os julgamentos, etc. Aí, imediatamente, aparece o Elon Musk, e você tem um nível que vai para um nível internacional. Então, você percebe nitidamente agora está lá nos Estados Unidos, uma organização internacional da direita. A direita é ousada. A extrema-direita, acredito que, na minha cabeça, subiu de nível. Foi para o Steve Bannon, agora nós estamos inseridos. Então, primeiro, se você acha que é isso mesmo, e a segunda questão, o outro lado não vai se organizar? Porque a gente tem a extrema-direita se organizando internacionalmente. E o outro lado? Fora a questão dos BRICS, mas eu vejo uma organização assim, nessa luta mais direta, uma organização clara, eles não têm dúvida, eles vão lá e mandam ver. E nós? O nosso lado. Você percebe alguma organização nesse nível? É só isso. Vou passar para uma pessoa mais qualificada do que eu, que é o Rui, para falar sobre isso e a gente encerra aqui. Olha, eu acho que há o Pepe falou disso daqui. Tá? O que está acontecendo agora com o Irã e o que está acontecendo na Palestina, isso aí é uma resistência sólida, séria, que vai crescer no mundo todo. Você veja, no conflito palestino nós temos o Irã, grupos bem organizados na Síria e no Iraque. A resistência palestina não acreditem nos jornais que falam que ela está derrotada, ela não está derrotada. Nós temos o Hezbollah no Líbano, nós temos os Houthis que atingiram 89 navios naquela região, 89. E isso daí é uma coisa que cresce no mundo inteiro. Né? O pessoal se aglutina em torno da Rússia, há muita gente que vê a China como uma possibilidade. Quer dizer, está sendo gerado um movimento internacional. O que eu acho que é importante é não ter preconceito. Né? Eu vejo, por exemplo, muita gente falaram do Hamas, por exemplo, mas uma organização religiosa islâmica. Não, isso é secundário. É uma organização de luta contra o imperialismo. Uma organização que botou o mundo em stand-by. Está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer lá. Os ayatolás iranianos, eles não são fanáticos religiosos. Eles são pessoas com uma inteligência tática e estratégica gigantesca. O Pepe falou do general Soleimani. Isso que nós estamos vendo agora, Hezbollah iraquiano, Síria, todo esse movimento que tem Hamas, Jihad Islâmica, tudo isso daí é uma obra que foi feita por esse general. Isso aí foi cuidadosamente preparado. Eles colocaram o imperialismo em xeque. Então, quer dizer, há um movimento de resistência. Tá? Eu acho que nós, no Brasil, nós temos que participar desse movimento de resistência. É um movimento que é muito variado. Né? Não é um movimento homogêneo, mas ele é um movimento que tem uma força de luta contra o imperialismo que nós podemos procurar em toda a história do capitalismo. Nós não vamos encontrar nada parecido. Nada. Né? É uma coisa gigantesca. Então, eu acho que sim. Eu acho que há um movimento sendo gestado. Né? Nós temos que fazer o nosso dever aqui no Brasil. Nós temos que acompanhar isso daí. Nós vamos esperar para ver o que vai acontecer com a famosa retaliação israelense.
eu acho que vai abrir uma crise ainda maior do que nós estamos vendo na política do sionismo e do imperialismo em toda aquela região e no mundo. Os russos, o Pepe falou brevemente sobre isso, mas eu queria reforçar. Os russos e os chineses, eles estão participando dessa resistência. Só que de maneira muito discreta. Eles não querem acelerar o processo. Então, veja, Rússia, China, Irã, a Palestina, né? Todos esses grupos, os Houthis, é um movimento mundial. A África é uma coisa gigantesca. Nós temos que olhar para isso daí com bastante otimismo. Eu nunca vi, eu sou militante político há 4 décadas. Eu nunca vi isso daí. Acompanhei tudo, Vietnã, Nicarágua, tal, a Revolução Iraniana. Isso aqui é inédito. Nunca houve. É um sinal muito claro de que o imperialismo ele entrou vamos dizer assim, ele entrou no seu capítulo final. Quanto vai demorar é difícil de dizer. Quanto sangue vai ser derramado também é difícil de dizer. Mas que é um fenômeno extraordinário, eu não tenho nenhuma dúvida.